Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 17. Seguindo então, no nosso estudo do Obreiros da Vida Eterna, o capítulo se chama Rogativa Singular. Boa noite, Adriana. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? E nós, na semana passada e nas anteriores, então terminamos o capítulo 16, que falou o exemplo cristão, foi o capítulo que mostrou o desencarne de Dimas, né? Não, perdão, de Fábio, que era um espírito encarnado já muito mais bem preparado e deixou a família mais bem preparada também. E no capítulo anterior, que é o Aprendendo Sempre, foi o desencarne de Dimas, que era um trabalhador também, na seara cristã, só que ainda, apesar do trabalho, que tem o seu mérito, ele tinha ainda alguns apegos, algumas dificuldades. Então eles já desencarnaram daquele grupo de 5 que eles foram acompanhar. E aí no 17, nós vamos acompanhar. Vamos começar hoje, aqui o rogativa singular, e vamos ver da sequência ali logo depois do desencarne do Fábio. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Então, para a gente também acompanhar a diferença tanto no desencarne quanto na sequência, lá no mundo espiritual. O Fábio, mais preparado, mais espiritualizado, passa por essa fase, da morte, do desencarne, e se restabelece mais rapidamente. O Dimas estava se restabelecendo também, mas de maneira mais lenta. Ambos estão acolhidos. Então, para que a gente também lembre disso, né? Às vezes a gente, num trabalho mediúnico, ouve falar assim, tal pessoa está acolhida ali com a espiritualidade. Mas então, a gente às vezes costuma nivelar, achando que está todo mundo igual, todo mundo bem, estão acolhidos. Agora, o estar bem, estar melhor, estar em condições, vai depender de cada um, do que foi adquirido, do que o espírito se esforça. E aí ele segue descrevendo. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificaram agora as bênçãos de serenidade e compreensão. Então, dias difíceis que o Fábio teve na Terra, para que a gente também não se queixe, de muita coisa difícil que a gente passa. Se a gente bem aproveitar, são bênçãos que ajudam nos frutos que a gente vai colher. Imediatamente a gente colhe quando a gente está, no caminho mais compreensivo e tudo mais, ou voltado para o bem, espiritualização e tudo mais. Mas também, a longo prazo, cada vez melhor. E era o que estava mostrando. O Fábio realmente recebendo as bênçãos, e os frutos de tudo aquilo que ele plantou, da maneira que ele viveu. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Então, a irmã Zenóbia, aquela casa transitória que nós vimos e acompanhamos no começo do livro, é lá que eles estão. E como eu só reforcei ali atrás, mas agora voltando, ambos estão ali amparados, recolhidos nessa casa transitória. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Então, os outros três que nós fomos apresentados, naquele capítulo Novos Amigos, o Cavalcante, que estava lá no pronto-socorro, em condições materialmente desfavorecidas. Aquela outra irmã que estava num apartamento de luxo, mas que era uma evangélica, que era muito atuante, muito boa, né? E mais um que agora não estou me lembrando de cabeça. E os dois que já partiram. Dimas, então eles falando, eles estavam cuidando dos dois já recolhidos e ao mesmo tempo dando atenção para os outros três que ainda não desencarnaram. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Então, olha que interessante, né? Um espírito bem preparado, ele serve de estímulo para aquele que também, tem suas
seus méritos, né, suas luzes adquiridas, mas que ainda tem dificuldade. Então, em níveis diferentes, todos podem ser influência boa ou ruim, infelizmente, né? Mas no caso, o Fábio chegando lá depois do desencarne, pela maneira que ele estava dando sequência logo depois que ele morre, que desencarna o corpo, ele acabou sendo um estímulo positivo para o Dimas, que estava lá com um pouco mais de dificuldade. E aí o Dimas então passou a reagir com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, então, ó, Fábio, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Então, olha isso, o Fábio, além de já ter se recuperado com facilidade, ele já estava vendo, inclusive, o que é que ele estava com possibilidades de fazer do lado de lá. O Dimas ainda estava se restabelecendo, como se ele estivesse sendo acolhido num hospital mesmo, sendo cuidado para que ele ficasse em condições. O Fábio não, já estava vendo o que era possível ele fazer. E olha aqui, ó, podia levantar-se à vontade. Então, alguns espíritos que estão lá acolhidos não podem levantar-se à vontade. O Fábio podia. Transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto. Dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Então, olha isso, um espírito como o do Fábio, que aproveitou o máximo para crescer, aprender aqui encarnado, logo que ele parte para o lado de lá, imagina, nós temos tantas dúvidas, tantas questões, apesar da gente estudar aqui, né? Como é que vai ser do lado de lá mesmo? Aonde que eu vou estar? O que que eu vou fazer? E o Fábio já estava tomando conta desse tipo de afazer. Ele estava indo interessado, inclusive, a entender mais sobre o universo sem fim, sem a limitação que o nosso corpo físico nos traz. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, então deixando claro, o Fábio é um espírito mais espiritualizado, né? Uma alma mais espiritualizada, mais elevado, sim, mas ele era os dos mais altos escalões, um anjo, próximo de um anjo? Não. Ele não era um gênio das alturas. Não completar as suas necessidades de sabedoria e amor. Porque um espírito que está nesse nível mais alto, ele completou as necessidades nesses dois lados. Como Emmanuel, né, nos diz no livro Pensamento e Vida, ele fala que nós todos vamos subir um dia mais próximo de Deus com duas asas: as asas do amor e da sabedoria. Se a gente não tiver as duas bem desenvolvidas, a gente ainda não vai estar conseguindo voar adequadamente, não vai estar conseguindo alcançar os níveis mais altos. Então ele, o Fábio, ainda também tinha pendências. O que ele necessitava ainda continuar aprendendo na questão sabedoria e na questão amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de progredir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Então, na encarnação dele, ele aproveitou bem para fazer duas coisas que normalmente a gente vem aqui fazer. Uma é pagar coisas que nós fizemos de errado no passado. Mas não é só isso, a gente não veio aqui só para pagar. É para continuar progredindo, aprendendo, evoluindo, melhorando. Então, ele tinha alcançado uma posição invejável. Ele tinha conseguido pagar muita coisa, se falou tudo, não, mas ele pagou débitos e avançou, progrediu. O seu espírito se elevou nessa última encarnação. A irmã Zenóbia é aquela que cuida, a diretora, né, da instituição, da casa transitória. Dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer. Então, olha que interessante. Como o intercâmbio, né?
entre os espíritos. A irmã Zenóbia tinha prazer de ouvir o espírito do Fábio, o que ele tinha aprendido, como ele lidava com as coisas, e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Porque imaginem, do lado de lá, quando a gente chega ainda com problemas, né, com apegos, com mais débitos, ou a gente chega evoluído, crescido, e um espírito de boa vontade, disposto a trabalhar no bem, com conhecimento e com amor para dar, é espírito que não só agrada a qualquer um, mas que também é uma possibilidade de ajuda para aqueles que estão ali recebendo ele. A gente está vendo o quanto de trabalho que tem ali no mundo espiritual. Então estava chegando mais um espírito que provavelmente tinha potencial para continuar aprendendo e para ajudar trabalhando, sendo útil, porque é isso que os espíritos, né, que evoluem fazem. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que se dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Olha que outra informação legal, importante para a gente prestar atenção. Ele tinha realmente um comportamento tão adequado, ele estava tão equilibrado de posse, né, daquilo que era bom que ele tivesse, que ele merecia e mereceu que Jerônimo fosse buscar a esposa dele, que tinha ficado lá, né, encarnada com os dois filhinhos, durante o momento do sono para poder fazer uma visita. Algumas dessas visitas acontecem bem mais tarde. Algumas dessas visitas acontecem com o espírito descendo até a casa e se aproximando, mas no caso do Fábio, o Jerônimo pegou ela e levou, trazendo-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto, pelo braço amigo de nosso orientador. Então, quem é que nunca teve ou quem nunca ouviu uma história de alguém, né, que sonhou com alguém que já tinha partido, ou que recebeu a visita, ou que viu a pessoa, ou que foi num lugar totalmente diferente e encontrou essa pessoa, a família ou amigo, ou ex-marido, ex-mulher, né, que morreu, que desencarnou. Quem é que nunca ouviu uma história dessa? Sonhei com a minha avó, sonhei com o meu pai, com a minha mãe. E no caso dela, foi o que aconteceu. Ela vai se lembrar como um sonho, mas ela foi até o abrigo Fabiano, a casa transitória de Fabiano, e lá visitou o Fábio. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente, sensibilizando-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra exclamando: Então, olha isso. Ele estava assim, frio. Ele era de um equilíbrio, de uma serenidade que não sentia. Não. Mostra aqui, ó, disfarçando a forte emoção, para não prejudicar, para não entrar num tipo de emotividade que poderia gerar um desequilíbrio da vibração dele e dela. Então, sorridente, disfarçando a emoção, ele dirigiu-lhe a palavra, exclamando: Levanta-se, Mercedes. Comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se de compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, erguendo-a e abraçou-a com infinito carinho. Então ela ficou estática, imóvel, sem reação. Talvez contemplando tudo aquilo, aquele presente, né, de Deus para ela. E aí Fábio, então, né, percebendo,
levanta ela, abraça ela e fala: Não se amedronte com a viuvez, minha querida. Continuou: Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? Quer dizer, lembra da nossa última conversa antes de eu partir? Mercedes abriu os lábios e fez sinal de afirmativo. Dê-me notícias dos filhinhos, pediu o consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda, por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me a sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Então, olha isso, ela consegue identificar realmente a bênção que era aquele momento e ela estava sem conseguir falar por gratidão. E ela fala: Eu estou agradecendo a Jesus pela graça desse momento. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites, reunimo-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida, diferente da que foi chamado a experimentar. Aqui também tem um detalhe que é importante a gente entender, porque a gente está vendo, né, com o estudo com o André Luiz e várias outras obras, né, do Espiritismo, do Chico e outras informações que a gente tem, que quando alguém parte, a gente não deve perturbar, não deve prejudicar essa partida com emoções desequilibradas, com emoções de apego exagerado, doentio. Mas isso não quer dizer que a gente não deva lembrar de quem partiu. Porque no caso do Fábio, ele partiu bem, eles ficaram em condições também melhores. O Fábio tá sem interferência nenhuma negativa do lado de lá. E olha o que ela fala: todas as noites nos lembramos de você. Mas se lembra como? Com angústia, com mágoa, com um sofrimento que acaba baixando o padrão vibratório? Ou se lembra com confiança, com fé, com desejo de emitir boas vibrações para aquele que partiu? Porque ela fala: todas as noites nos reunimos e pedimos a Deus, nosso Pai, que dê para você alegria e paz na sua vida diferente que você foi chamado. Então, isso é um exemplo a ser seguido quando a gente encontrar na nossa vida uma situação de uma separação, de seja lá quem for. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas, e aí ela estava continuando, né? E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Quer dizer, ela ia falar algo e aí ela parou de falar porque ela pensou: será que o que eu vou falar é adequado? Vai prejudicar? Vai ofender ele? E ele pede: continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas. Então, olha isso, ela está falando. Eles estão confiantes, eles aceitam, mas a saudade é algo que não tem como. É normal. E ela falou assim: você não vai ficar bravo se eu reclamar da saudade que eu sinto de você? Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível,
onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Olha que bonito, né? Ela falando, né? E como ela sente saudades, mas qual é a forma que ela encontrou de suprir essa necessidade sem prejudicar, né? Colocou Jesus no lugar dele. E agradecendo a ele, falando para ele: Você me ensinou a entender assim, a agir assim. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, olha o André Luiz agora descrevendo, o Fábio, um espírito mais preparado. Mas André Luiz reparou que ele, mesmo com a elevação que ele tinha alcançado, desenvolveu visível esforço para não chorar. Então, espíritos nesses níveis também sentem, também choram. Só que eles se controlam. Eles procuram não prejudicar, não baixar o nível vibratório, se isso for trazer qualquer prejuízo. Fazendo-se otimista, observou, quer dizer, ouvindo o que ela falou e sentindo forte, fundo aquilo, com vontade de chorar, mas ele tentou passar para ela otimismo. Porque imagina, se ele fraqueja, ele leva ela junto para baixo. Então ele se manteve firme, manteve-se otimista e falou para ela: Não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos. Quer dizer, ele não tem nem como, né? Pois também eu sinto falta da sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho terrestre. Então a saudade é normal, mas ele ficaria realmente abalado se ele tivesse, então, sabendo que eles entraram em profunda tristeza. Saudade, mas com confiança, com fé, desejando passar também energia boa. Então, mas se eles tivessem afundado em desânimo, em tristeza, aí sim estaria abalando ao Fábio. Mais ou menos o que está acontecendo com a família do Dimas. O Dimas está sentindo mais e está se entregando mais a esses pensamentos que levam ele mais para baixo. E a esposa e os filhos da mesma maneira. Mas ali não. Esse casal está muito mais bem preparado. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem. E quem sabe estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto? Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Então, olha isso, ele está contando para ela que ele já tem trabalho ali no mundo espiritual que vai conferir para ele mais esclarecimento, mais crescimento, mais elevação. Além do que ele conquistou na encarnação, ele segue. Nós podemos seguir aprendendo e evoluindo e crescendo do lado de lá. E é o que a gente ouve muitas vezes, até nos trabalhos mediúnicos, de alguns espíritos que vêm e falam com esse entusiasmo. Aqui eu estou estudando, aqui eu estou aprendendo, aqui eu estou trabalhando, aqui as coisas são mais belas. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que as árvores floridas assemelham-se à noite a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Imagine isso.
E olha isso que ele está falando que a gente ouve mesmo em trabalho mediúnico. O sol aqui é mais belo do que o que a gente via aí na Terra. E a gente já é fascinado com a beleza da natureza, um pôr do sol, um nascer do sol. E as flores, ele fala, à noite, elas parecem que emitem a luz que elas absorvem do luar. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-me no raciocínio. Então, o André Luiz acompanhando toda essa conversa, né? Agora algo brotou na cabeça do André Luiz com dúvida, né? Determinada interrogação irrompeu-me no raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, quer dizer, o que o André Luiz está pensando? Ele está falando que ali ele já tinha amigos de outras épocas, a ponto de merecer-lhe especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Quer dizer, o André Luiz está questionando se ele diz que muitos ali já conheciam ele, por que que ele não se lembra? Por que que ele ainda só está sabendo das coisas porque os outros estão contando para ele? Quando a gente desencarna, a gente não recobra a consciência dos amigos que a gente deixou do lado de lá antes de reencarnar? Essa é a dúvida do André Luiz. Porque o Fábio partiu para o lado de lá com a mente totalmente voltada ou preenchida com o que ele presenciou na última encarnação dele. Mas o que ele vivenciou antes? Sintetizando com compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em duas sentenças curtas. Quer dizer, o André Luiz, quando veio essas dúvidas, ele tentou sintetizar e perguntou para o Jerônimo, e o Jerônimo responde para ele, para esclarecer. A morte não faz milagres. Então não existe um salto. Não existe um espírito que, com o corpo, ele tinha um pensamento e a hora que deixa o corpo, muda completamente. Então não é como um milagre. Não é como se tudo, num passe de mágica, passasse a ser incorporado novamente. Aquele espírito que veio, deixou bagagem para trás, reencarnou, adquiriu nova personalidade, nova consciência, e quando volta para o lado de lá, então ele volta com tudo. Não. O Jerônimo responde para o André Luiz: a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como na natureza. Nada na natureza acontece em saltos. Você não tem de uma semente uma árvore do dia para a noite. A semente vai germinar, vai brotar, vai começar a crescer, vai adquirindo volume, raízes e vai crescendo até se tornar árvore. Então, da mesma maneira, retomar a lembrança é um serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Então, mostrando que as leis do mundo espiritual são as mesmas leis divinas que são as leis que regem a natureza. As leis da natureza são as leis de nosso Pai. E aí ele está fazendo essa comparação. Como qualquer outra atividade que envolva as divinas leis da natureza, retornar para o lado de cá também é assim, André. Calei-me atento. Então aí ele entendeu. E nós também, né? Fitando a visitante enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Quer dizer, o Fábio está falando para ela, por mais que seja sofrimento, por mais que doa, você acha que isso tudo não vale a pena para a gente conquistar o que eu estou te mostrando, o que eu estou te falando, que é uma realidade que eu estou já vivenciando do lado de cá? Então, acha que não vale a pena sofrer para conseguir algo que é muito maior do que qualquer prazer material?
nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves. Então, o tempo, apesar de quando a gente foca no problema, parece que passa com muita lentidão, parece que é uma eternidade. Mas quando a gente está com fé, quando a gente está confiante, voltado a Deus, tudo passa mais rápido. E mesmo que passe devagar, passa. E se a gente comparar uma luta terrestre que dure 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, o que é isso perante a eternidade? Perante séculos que nós já vivemos em inúmeras encarnações. Então, as lutas aqui na Terra são breves, tem tempo para acabar. E cabe a gente aproveitar para que isso se torne crescimento espiritual. Então, os filhos vão crescer, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Então, seja lá qual for a provação que qualquer um de nós esteja passando, a gente tem que ter claro isso. É transitório. Só que se a gente não usar isso para aprender, para crescer, a gente vai ter que repetir. A gente vai chegar lá do lado de lá despreparado ou em condições muito piores do que, por exemplo, está descrevendo no caso do Dimas. O Dimas está passando por uma dificuldade, mas ele está bem. Ele está avançando. Agora, muitos de nós partimos daqui da nossa vida na Terra e não aproveitamos essas ocasiões. Sofremos e não sofremos bem. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos falam: existe uma diferença muito grande entre sofrer bem, o bem sofrer e o mal sofrer. Não basta sofrer para a gente estar em boas condições do lado de lá. Porque Jesus falou, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque um dia eles rirão, né? Estarão bem. E os espíritos nos esclarecem, não basta. Não é sofrer de qualquer jeito. Jesus não se referia ao sofrer por sofrer. Porque sofrer e entrar em vibração ruim não resolve nada. Sofrer com resignação é o caminho para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E quando a gente entende isso e caminha nesse sentido, a providência jamais nos empobrece de recursos espirituais e nos enriquece de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Então, no fundo, o Fábio teve um presente, que foi a visita da esposa, mas também, porque imaginem, alguém, quem ama, quer ver aquele a quem ele ama em boas condições. Então, esse presente que o Fábio recebeu e a esposa dele, Mercedes, também recebeu, que foi de um encontro, foi principalmente para Fábio dar, passar condições e instruções para que a Mercedes voltasse e continuasse no caminho que ela está, com algumas pequenas dúvidas, mas que voltasse fortalecida para voltar cada vez mais confiante de que aquilo é passageiro, de que aquilo não é eterno. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. Então Jerônimo avisou Fábio, né, sem muito alarde, né, que ali estava terminando o tempo que eles tinham juntos. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Então, olha isso, a Zenóbia deu uma flor para Fábio poder dar uma flor para Mercedes. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me: André, acompanhemo-nos à crosta.
Acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Então, olha isso. O Jerônimo, já percebendo que era necessário, fala para o André Luiz, vamos que nós vamos acompanhar a Mercedes até o lar dela de volta, né? Porque ela precisa de um amparo maior, não só o Jerônimo, então pediu para que o André Luiz ajudasse, fosse junto, porque era necessário para restabelecer, né, o que ela perdeu, né, com a emoção forte. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Então, olha que interessante. A Mercedes, quando acordou, ainda tinha a sensação que ela estava com aquela flor nas mãos materiais dela. Porque o sonho foi tão vivo aí no mundo espiritual que ela acordou e talvez tenha olhado para ver se estava lá. Ela tinha a sensação que a flor ainda estava lá. E aí então ela volta. Então termina nessa parte um, né, do capítulo, essa sequência ali do Fábio lá no mundo espiritual com a Mercedes. E aí vamos lá que eles seguem nos descrevendo. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Então, olha aí que interessante. Aí o Jerônimo foi chamado por entidades superiores. Não falo nem quem é. Então tem alguém ainda acima do Jerônimo que chamou ele para poder conversar alguma coisa. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Quer dizer, foi uma ordem e ele cumpriu. Teve que partir imediatamente. O André ficou sem saber o que era exatamente e com uma certa ansiedade para voltar ao Jerônimo e contar o que tinha acontecido. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. Então, tanto o André Luiz, quanto a Luciana, quanto o padre Hipólito, né, ficaram, e o Jerônimo partiu falando, eu volto logo. De fato, não se demorou mais de um dia. Olha que interessante, aqui ele está falando como se fosse algo rápido. E algo rápido, às vezes a gente pensa, puxa vida, acho que vai lá conversar e volta, né? Daqui 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Não demorou mais do que um dia. Então, olha o tamanho dessa conversa, ou o tamanho do deslocamento. A gente sabe que para espíritos mais elevados, talvez o deslocamento não exista. Mas levou um dia, quase um dia, para o Jerônimo ir conversar, ouvir instruções e voltar. E ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada, sine die. Então, olha isso, irmã Albina é aquela irmã que estava naquele apartamento que eu falei, ela era evangélica, se eu não me engano. E já tinha sido comentado lá no capítulo lá atrás que talvez ela tivesse a concessão de não desencarnar nesse momento que eles estavam ali, indo para fazer esse acompanhamento, esse desencarne. E agora o Jerônimo foi e ele vem com uma determinação do alto. A irmã Albina foi autorizada a permanecer mais tempo. Então, olha isso, a irmã Albina que estava prestes a desencarnar, não vai desencarnar. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Olha que interessante. Alguma oração influenciou decisivamente no assunto do desencarne dela. Então, isso mostra pra gente o poder de uma oração. Imagine,
ela tá para partir e algumas orações ou uma oração, certa rogativa falou. Então, uma oração influenciou decisivamente nesse assunto e conseguiu do alto a autorização para ela não desencarnar naquele momento. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Então, olha isso. A missão deles, do Jerônimo e de todos ali, no começo do livro, era ir para a crosta para ajudar no desencarne de 5 pessoas. Agora são 4. Mudou o plano do trabalho. Então é algo que não é tão simples assim. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Então, olha isso, ao invés do grupo fazer o trabalho de remoção do espírito do corpo, eles iriam ter que, de alguma maneira, levar forças para que aquele espírito não morra naquele momento. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Então, vocês se lembram como que se chamava esse capítulo? Rogativa singular. Então, esse capítulo tem a ver justamente com essa oração. E toda oração consegue aquilo que a gente pede? A gente sabe que não. Se não for bom, se não for por merecimento, se não for aquilo que está determinado pelo alto, a gente pode pedir, e isso é bom porque isso nos faz nos elevar em pensamento, né, em sintonizar com os espíritos que nos auxiliam, eles nos dão força, eles nos dão compreensão muitas vezes, mas nem sempre a gente consegue mudar algumas trajetórias que são inevitáveis. Mas nesse capítulo nós vamos ver que alguma coisa foi suficiente para poder mudar os planos lá em cima e conseguir essa concessão. Nós não vamos conseguir ver detalhes, né? Nós vamos chegar no meio do capítulo, aí semana que vem a gente vai acabar. Quis perguntar alguma coisa. Inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Então, André Luiz, na curiosidade dele, queria saber por quê que foi adiado. Mas o Jerônimo, o André Luiz já estava acostumado. Ele fala o que é necessário ser falado. Não adianta ficar perguntando ou tentando tirar mais se o momento não for também adequado. Mas o André Luiz estava na dúvida na cabeça dele, né? Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Quer dizer, quem é, o André Luiz está começando, quem é que tem esse poder de poder mudar todo o projeto, o plano de ação do nosso grupo espiritual, da nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Quer dizer, o André Luiz ainda nas imperfeições dele, né, ele questiona decisões superiores. E às vezes a gente faz isso também, né? Mas se é justo, é claro que é justo. Se não, o mais alto não concede. Ou o mais alto deixa acontecer muita coisa e às vezes a gente acha que é injusto. Mas quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente entende, mais a gente sabe que não tem injustiça por parte de Deus. Mas André Luiz está questionando: será que é justo, no caso dela, o que foi concedido? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Então, apesar do André Luiz não perguntar diretamente, o Jerônimo percebeu, né, a bagunça dentro da cabeça do André. E fala, né, não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno.
e traçando sintética programação de serviço, acrescentou: Vamo-nos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Então, olha isso, ele fala: Vamos, André, nós vamos lá fazer o nosso trabalho. Luciana e Hipólito vão ficar aqui com Fábio e Dimas. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Então, André, vai com calma, porque não é essa pessoa que pediu que tem poder, porque a oração dela é mais poderosa. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Mas alguma coisa existe de especial para que essa oração tenha sido considerada. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. Quer dizer, todos nós, naquilo que nós nos comprometemos a fazer aqui, com frequência nós vamos ser limitado. Ó, agora você não vai conseguir fazer mais nesse sentido. Ou acréscimo de deveres, não. Parece que para mim cada vez aparece mais coisa a fazer. Apesar de eu estar fazendo o que eu me propus, então todos nós estamos submetidos aos desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. Então, nos nossos planejamentos reencarnatórios, inclusive, né, existe um plano geral. Existe um planejamento assim de coisas principais. Mas se aquilo vai avançar ou se aquilo vai encurtar, depende da nossa postura. Uma vez eu ouvi uma história de um espírita, de uma pessoa, um trabalhador, que ele estava fazendo o trabalho dele, mas ele estava começando a se comprometer demais em determinados assuntos e que ao invés de ele terminar a encarnação dele no caminho que ele estava indo, ele estava começando a se enrolar tanto que ele talvez terminasse muito prejudicado. E a espiritualidade superior resolveu encurtar a encarnação dele. Desencarnou ele antes do previsto porque estavam vendo que ele estava se enterrando em atitudes que iriam comprometer ele. Bom, mas então por que não faz isso com a maioria das pessoas? Talvez porque no caso dele, ele já tivesse adquirido certa condição e ele tinha merecimento pelo trabalho feito dessa intervenção. Mas o que é importante a gente entender? As linhas gerais do nosso projeto está determinado. Se a gente se mostra um aluno aplicado, eles podem nos dar mais lições para que a gente aproveite mais aquele dia de aula, aquele ano letivo. Falou, olha, esse aluno tem capacidade. Vamos dar mais. E às vezes a gente acha que receber mais é receber mais tranquilidade, mais prazer, mais propriedades, mais poderes. Não. É receber mais oportunidades que nos favoreçam ao crescimento. Então, no caso dela, ela tinha um plano que era para ser encerrado naquele momento. Mas alguma coisa aconteceu que eles viram que talvez se ela continuasse, fosse benéfico em algum determinado setor, que ela poderia interferir com alguma determinada pessoa, com algum determinado grupo, seja lá o que for. Existem, existe o comando dos mais elevados aí que acompanham a tudo isso, né? Então,
existir a interferência divina tanto para nos limitar nas nossas sombras, né, nos nossos desvarios, e existe a interferência divina também e nos aumentar possibilidades. Assim, ó, você pode ficar mais um tempo na Terra, ou porque você ainda não aprendeu, ou porque você ainda pode fazer mais. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Às vezes a gente acha assim, ah, mas então, puxa, eu acho que nesse caso eles erraram. Não, a sabedoria divina, o que vem do mais alto, é infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Então, nós temos o livre-arbítrio? Temos, mas como nós ainda somos muito imperfeitos, nós temos uma relativa liberdade, porque existe algo que cuida de nós, impedindo que a gente se comprometa demais e nos ajudando se a gente mostra vontade de avançar também um pouco mais. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Então o Jerônimo explica para o André entender. Isso tudo, André, são coisas que você pode confiar. Está bem decidido. Coisas que muitas vezes nós mesmo tentando entender ainda não entendemos. E com um expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Quer dizer, no caso dela, não é a primeira vez que acontece, como no caso dela, né? Não é novidade. Outros casos também assim muitas vezes acontecem. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. Então, André, preste atenção. Se ela ganhou uma moratória, né, um tempo a mais, você perceba, ela às vezes ganhou alguns meses. Porque a condição que ela está, não é o tempo de vida que ela tem, já a energia fluídica que ela tem, não é possível adiar também por muito tempo. Não vai passar anos, mas algum tempo ela ganhou. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação de modo a trazer benefícios para muita gente. Então, olha, não é tão difícil a gente entender. Por que ela pode ficar? Porque ela vai conseguir resolver, remediar uma situação difícil que está acontecendo ali na alçada dela e vai trazer benefício para muita gente. Se a gente às vezes quer, por um desejo egoísta, por que a gente vai conseguir essa concessão? Se a gente às vezes quer e receber aquele presente não vai fazer com que a gente cresça, só vai fazer a gente se acomodar no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Por que a gente acha que Deus vai ouvir essas rogativas? Mas no caso dela, ela vai remediar uma situação difícil. E ela vai trazer benefício para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Então, aqui, para que a gente então entenda, porque às vezes, quando a gente começa a entender isso, a gente fala assim: ah, então eu não vou mais fazer oração. Se o que eu peço nem sempre é atendido, se Deus faz o que Ele quer, Deus faz o tempo todo coisa boa por nós. Mas Deus espera o nosso movimento para que Ele possa nos socorrer. Então, se a nossa prece não é concedida da maneira que a gente pede, olha o que ele está falando aqui, ó. Vamos entender o que a prece faz. Em qualquer ocasião, quer dizer, sempre, a prece não vai, às vezes, trazer o que a gente está pedindo, mas em qualquer ocasião, ela melhora,
ela corrige, ela nos eleva e ela santifica. Então, o benefício a gente tem, de qualquer forma. Deus espera as nossas preces. Deus sabe o que a gente quer. Você acha que Deus não sabe o que a gente precisa? Só que Ele espera o nosso movimento. E esse movimento nos traz crescimento. E é isso que Deus quer de nós. Não quer fazer as nossas vontades egoístas. Ele quer que a gente aprenda a se conectar com Ele, a confiar nele, a manter esse movimento de busca pela melhora íntima constante. E aí, então, o Jerônimo, olha, é muito bonito isso que ele está falando, né? A prece, então, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. Então, para que haja uma mudança nos planos da espiritualidade, nos planos superiores, é porque algo de interesse muito maior do que só o meu problema, do que só a minha pessoa, vai ser beneficiado. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então ela vai ter esse tempo a mais, mas apenas até que ela consiga fazer aquilo o que ela foi destinada a fazer nesse tempo a mais. Recordei uma experiência anterior em que observava certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo. Então, André Luiz, quando o Jerônimo falou isso, ele se lembrou de um caso que ele já tinha presenciado, né? Para solucionar problemas particulares. E compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. Então, o André Luiz está questionando isso. Falou, gente, a nossa missão veio das decisões mais altas, né? É isso que eu tô estranhando. Uma oração fez mudar um plano de lá de cima. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Então, olha que outra questão e outra dúvida que o André Luiz está nos colocando. Nesse outro caso que ele viu também, aquela pessoa que iria desencarnar conseguia um tempinho a mais, ele viu porque os espíritos que trabalhavam por ele julgaram necessário um tempo a mais para ele e intercederam por ele. Então foi uma decisão que veio dos planos espirituais e dos planos mais altos, fazendo com que aquele encarnado continuasse mais tempo. Só que qual que é o problema? Qual que é a questão que o André Luiz está questionando? No caso da Albina, foi a oração de um encarnado que mudou os planos mais elevados do grupo dele. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Então aí o André Luiz entendeu parte do que o Jerônimo falou, mas não estava convencido ainda, por conta dessa questão. Ele ainda não estava satisfeito porque ele falou assim, a princípio, vem de uma decisão de lá de baixo, mudando planos dos de lá de cima. Mas ele ficou quieto, acompanhou o assistente Jerônimo, porque eles já estavam chegando na casa da Albina. E ali na casa da Albina, ele receberia o esclarecimento necessário. Por hoje, nós vamos parar por aqui. Nós chegamos no meio do capítulo, na semana que vem a gente vai então saber o que aconteceu, né? Quem é que fez essa oração e por que motivo foi alterado. Eu só quero deixar uma reflexão aqui para a gente pensar já
nessa semana para que a gente não fique perdido como o André Luiz está. O fato de um espírito estar encarnado não quer dizer que ele seja de ordem inferior aos que estão lá em cima tomando essas decisões, né? Então, isso a gente tem que pensar. Tudo bem, é alguém que está encarnado. O encarnado, ele tem limitações, ele tem uma série de coisas que do lado de lá os espíritos têm muito mais. Sim, mas a gente tem que lembrar disso. Existem espíritos encarnados missionários, espíritos encarnados com alguns planejamentos ou com uma sensibilidade, com uma pureza das intenções e das orações que realmente são como se fossem parte deles lá de cima também. Então, só para a gente pensar, mas na semana que vem a gente vai ver, certo? E por enquanto, até onde eu cheguei aqui, então nós vamos semana que vem começar aqui do item 13. Mas por enquanto, tá bem claro o que está descrevendo? Tem alguma dúvida ou alguma observação que alguém queira fazer? Não? Então, certinho. Então, vamos com essas reflexões aí passar a semana. E domingo que vem a gente termina esse capítulo. Vai dar para a gente encerrar e quem tiver curiosidade, é claro que pode ler durante a semana, né? O resto do capítulo, até para que a gente tenha mais coisa ali. Porque quando a gente já vem lido, talvez, né, até as informações, as ideias para a gente discutir, trocar ideia aqui, sejam melhores. Certo? Marco, Oi. Marco, eu acho que eu fiquei com uma dúvida assim. Quando fala que então Deus já tem determinado é, a nossa trajetória, já tem as escolhas deles já feitas, qual que é o poder da oração, então? Então, Adriana, Deus não tem determinada a nossa trajetória. Deus tem determinado qual é a vida que nós vamos levar, qual é o tipo de prova que a gente vai enfrentar, e Deus espera de nós o como nós lidamos com tudo isso. É como uma prova mesmo. Então imagina, o professor nos aplica a prova. Então ele sabe qual é a prova que ele vai te aplicar. Agora, o como eu vou passar por essa prova é uma coisa pessoal. Então, o que Deus espera? Nós não estamos aqui, Adriano, para evoluir moralmente. Então, imagine, Deus coloca a gente com provas que nos testam em nossas imperfeições. E aí a gente às vezes tem falhas, tem problemas e a gente tem dificuldades. Então, na nossa oração, inclusive, Adriana, tem, eu me lembro em qual dos livros de Kardec que tem falando, depois eu posso até descobrir e falar. Mas fala assim, ó, que nas nossas orações, três itens que a gente pede, a gente sempre é atendido. Se a gente pedir paciência, força e resignação, a gente consegue. Porque a gente não tem que pedir para que Deus resolva os nossos problemas. Porque o que ele espera de nós é o nosso movimento para resolver os nossos problemas. E o que ele nos dá? Recurso. Então, quando a gente faz uma oração, a gente pede recurso. Se a gente quiser a oração certa, pede recurso. Ou compreensão. Ou pedir em benefício de uma situação de alguém está errado. Não, não está errado. O errado tá quando a gente não recebe aquilo que a gente pede, a gente se revoltar, a gente desanimar. Porque a gente se movimenta, e Adriana, existem muitos casos em que o nosso movimento mostra para Deus e para a espiritualidade superior o nosso merecimento. Porque nós estamos fazendo um movimento sincero, puro naquela direção. E isso faz com que eles concedam algumas coisas para falar assim, ó, isso ele já aprendeu. Podemos realmente aliviar e vamos estimular. Agora, se a gente pede, a gente não recebe e a gente se revolta e se volta contra Deus, o que a gente mostrou de aprendizado ou de evolução moral? Nada. Então, nisso, eles muitas vezes deixam a gente mais tempo, porque a gente sabe que a gente aprende por dois caminhos, né?
Um é pelo amor e o outro é pela dor. A gente cansa de sofrer. Então, esses sofrimentos que às vezes a gente acha que são nosso prejuízo, não. São os que nos limitam a continuar agindo egoístamente, orgulhosamente, porque aquilo nos dói. E chega uma hora que a gente se cansa e fala assim: não, o caminho não é esse. Isso não está me trazendo nada positivo. E aí a gente. Só que buscar Deus em oração é a força que a gente tem. Acordar e nos ligar a Deus, à espiritualidade, a Jesus, pedindo a eles, primeiro agradecendo, né? E segundo, pedindo a eles as oportunidades de crescimento e pedindo a eles força e luz para a gente entender, né? Porque às vezes a gente também não entende aquilo que a gente está passando. Então eu peço muito isso. Eu peço assim, me ajuda a enxergar. Eu tenho medo do que eu não enxergo, porque às vezes eu passo batido, né? Então a oração tem esse papel fundamental, fundamental. Mas não é para conseguir o que os nossos desejos egoístas querem, porque é a mesma coisa. Pensa uma coisa, Adriana, você é mãe. Você faz tudo que sua filha te pede? Fazia tudo que sua filha pedia, ainda mais quando ela não tinha condições de saber o que estava pedindo? É a mesma coisa. E o que você espera da sua filha? Que ela seja uma pessoa do bem, que ela seja uma pessoa que aprenda, que evolua, que cresça. E você muitas vezes vai dar estímulo e muitas vezes vai limitar ela para ela não fazer bobagem. E quando a pessoa insiste, porque chega um momento em que os nossos filhos, por mais que a gente fale, ele também fala: não, não importa, é isso que eu quero fazer. E o que Deus faz? Permite também. Porque vai falar assim, ele vai aprender com as consequências. Porque ele não está aprendendo com o que eu estou dizendo, mas as consequências vão ensinar. Então, de qualquer forma, é tudo pedagógico. Mas a gente tem o caminho mais fácil e o mais difícil para aprender, né? Infelizmente, a gente muitas vezes escolhe o mais difícil. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Mais uma vez agradecemos a Deus, né, pela oportunidade da gente estar junto aqui descobrindo tudo isso. E aí, até a semana que vem. Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Tchau. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa semana a todos.